Eu fiz uma postagem na rede vizinha de um framework para quem já está rodando oferta dentro dessa Black Friday. E o que eu quero trazer aqui para você é, antes de a gente falar sobre o que fazer, dar uma contextualizada na situação atual para você que ou nunca rodou a Black Friday ou está por fora aqui do que é de fato essa data. O primeiro ponto é que a gente vê uma tendência de queda de uns tempos para cá, numa data no qual existe muito hype para se anunciar, para se fazer Black Friday e tudo mais. Mas fato é que, em primeira análise, uma pesquisa que saiu aqui em 2024, então, ou seja, na última Black, traz que o interesse pela Black Friday caiu mais de 50% no Brasil. Outras duas notícias aqui, uma da Gazeta do Povo, outra da Terra, falaram que a Black Friday de 2023 foi a segunda pior da história. Não só isso, eu quero trazer também uma pesquisa da Exame, que traz, no qual fala que o custo por 1.000 impressões, que é o CPM, teve um aumento ao longo do mês e foi até 97% maior no dia da Black Friday. Por que isso importa para a nossa análise e o que isso quer dizer? Trouxe aqui um funil para exemplificar essa questão. Hoje, uma das principais ferramentas de anunciação é o Meta Ads, que engloba ali o anúncio dentro do Instagram e do Facebook. E como é que o Meta Ads vai cobrar do cliente final, que é a empresa anunciante? Vai cobrar em cima principalmente não, vai cobrar em cima 100% das impressões. Então, se você paga, por exemplo, R$10 por impressões, é isso que você paga para o Meta no final das contas, diferente do Google. O Google ele vai cobrar ali por clique, basicamente. E isso traz um impacto porque, como você acabou de ver aqui, ano passado o custo por 1.000 impressões teve um aumento ao longo do mês e foi até 97% a mais, ou seja, dobrou. E quando a gente tem uma métrica que é o custo por 1.000 impressões dobrando, fica 2 vezes mais caro, por exemplo, você anunciar durante esse período. Porque se você tem um impacto nas suas impressões, esse impacto das impressões vai descendo de acordo com o funil. Então, das impressões que encareceu 2 vezes, vai também encarecer o seu custo por clique, que vai encarecer também o seu custo por lead, que vai encarecer também muitas vezes o seu custo por venda. Lógico que isso não é uma conta, não é tão simples quanto parece. Até porque você vai estar trazendo uma oferta própria para Black que vai beneficiar o seu cliente final com uma tendência de você baratear o seu custo por venda. Mas o que muitas vezes pode parecer interessante, a conta também pode não fechar. Porque vamos colocar um exemplo aqui. Um produto que antes era vendido a R$1.000, com uma margem de 40%, trazia um lucro de R$400. Vamos supor que essa mesma empresa, nesse mesmo cenário, traz uma oferta agressiva na Black Friday de 50%, esse lucro cai para R$100. O que, colocando um custo de anúncio, o custo que você vai ter com a sua agência e tudo mais, às vezes você está pagando para ter venda, o que não é interessante em muitos dos casos. Então, como que você consegue aproveitar essa Black Friday sem depender 100% de anúncios, que a gente sabe que muitas vezes é um tiro do pé? Vamos lá. Vender para quem já confia em você. Essa é uma das ações que você aplicando dentro da sua Black Friday vai trazer um sucesso financeiro para sua empresa muito maior do que você tentar vender para um cliente novo. Por quê? Porque você não tem um custo de aquisição por cliente, você muitas das vezes já tem uma confiança construída com esse cliente e por ser uma pessoa que já confia no seu trabalho, no seu produto, na sua solução, o ciclo de compra se torna também mais curto. De acordo com o Philip Kotler, que é um dos maiores marqueteiros do mundo, ele diz que é de 5 a 7 vezes mais barato você manter aquele cliente que está com você do que você querer conquistar um cliente novo. Então, dentro dessa Black Friday, é extremamente importante que você venda para quem já confia em você, para quem já comprou de você. E como que você vai fazer isso? Primeira etapa é listar. Listar, como assim listar? É identificar as pessoas que já compraram de você daquelas e separar daquelas que não compraram de você. Como que você faz isso? Primeiro, a forma mais facilitada para você fazer isso é usando o sistema, que é o CRM. Mas para esse CRM você precisa ter um histórico, precisa ter um acompanhamento ali. Você já tem que estar usando o CRM para conseguir fazer isso desse formato facilitado. Caso você tenha a planilha, você também vai conseguir fazer isso de uma forma muito fácil. Ou tendo um ERP, que é um sistema de gestão também. Caso você não tenha nenhuma dessas
tarefas, infelizmente você vai ter que puxar dentro do WhatsApp, contato a contato, entender ali quais contatos não compraram de você para seguir para as demais etapas. A segunda etapa é retomar o relacionamento. Como que você vai fazer isso? Retomar o relacionamento com esse cliente que já conhece, já comprou de você. Você vai escolher um canal que é mais pessoal possível dentro da sua realidade, da forma como você já fala com esse seu cliente. O WhatsApp, em 100% dos casos, quase 100% dos casos, é melhor. E você vai personalizar a abordagem com base naquilo que você já conversou com o cliente. Trouxe aqui um exemplo do mercado de moda feminina, no qual fala aqui, ó: oi Camila, tudo bem? Vi aqui que você comprou algumas peças lindas no começo do ano. Essa semana chegaram novas calças com o mesmo corte daquela que você amou. Quer que eu te envie algumas fotos? Então repara que aqui a gente traz uma personalização com base no histórico do que esse cliente já fez dentro da empresa. Então ela já comprou e com base no que ela comprou foi ofertado para ela um novo produto com base naquela compra que o cliente já fez anteriormente. E aí, após fazer isso, a gente entra para a terceira etapa, que é justamente isso: ofertar com base no contexto. Então, após esse cliente demonstrar um interesse dessa peça, por exemplo, que foi apresentada, você vai relembrar esse lead do que fez ele comprar da primeira vez e trazer a condição da Black Friday. Vamos supor, nesse mesmo exemplo, que a Camila, que é a pessoa que comprou algumas peças no começo do ano, ela só tomou essa decisão da compra no momento que a gente falou que a gente parcelava em até 12 vezes. Então a gente consegue relembrar também o que fez esse lead comprar naquela primeira ação e trazer a condição da Black Friday para facilitar uma segunda compra. Vender para quem demonstrou interesse no passado. Aqui é interessante a gente fazer uma venda para essa pessoa que demonstrou interesse, porque um dos fatores que possa ter trazido uma objeção na hora desse cliente comprar de você foi justamente essa questão do preço, ou a questão de não ter um benefício claro na hora de fazer essa compra. E uma vez que o cliente ele levantou a mão para comprar de você, tende a ser muito mais fácil, muito mais rápido que ele converta do que um lead frio, do que uma pessoa que não conhece seu serviço, que não entrou em contato com você antes. E também é muito mais barato, porque você não vai precisar pagar para ter a aquisição, para ter a oportunidade para falar com essa pessoa novamente. E como que você faz isso? Você vai identificar quem interagiu com você, mas não comprou dentro desses últimos 2 a 3 meses. Como que você faz isso? Ou tendo um CRM, novamente o CRM aparecendo aqui, ou infelizmente puxando no WhatsApp ali no dedo, puxando um a um para entender quem é cliente que não comprou, quem é cliente que comprou, para seguir com isso. Na etapa 2, você vai ter que reaquecer a conversa dentro do contexto do que está acontecendo agora, que é a Black Friday. Então você vai escolher novamente o canal mais pessoal possível, seja lá ele direct, WhatsApp, e-mail. Você vai sempre optar por falar com esse cliente no canal mais pessoal, que via de regra você vai estar falando com ele dentro do WhatsApp, e retomar o assunto com base na conversa anterior. Trouxe até aqui um exemplo. Então, oi Ana, lembra que você tinha pedido detalhes daquela jaqueta jeans? Ela voltou com o estoque com condição especial da Black Friday. Então, com base naquilo que o cliente ele já tinha interesse, a gente trouxe um benefício aqui para esse cliente, que muitas vezes essa questão é óbvia, é claro, mas que muitas empresas negligenciam, mas que a gente consegue vender bastante nesse período de Black Friday. Como etapa 3, eu coloquei aqui para manter esse tom construtivo, não parecer com que você está querendo empurrar uma venda. Então o cliente ele demonstrou interesse, a gente precisa de fato relembrar o motivo que fez ele querer realizar a compra ali naquele primeiro instante. Por fim, e não menos importante, vender para quem está comprando de você. Por que isso é interessante? Porque a gente vai conseguir aumentar o ticket médio de quem já decidiu comprar e o cliente que já confia em você está emocionalmente engajado. Essa estratégia tem nome, o nome dessa estratégia é uma estratégia de cross-sell. Trouxe aqui até um exemplo, no caso da pessoa que ela vai numa hamburgueria e pede um hambúrguer, a gente tem a possibilidade de fazer uma venda uma venda casada, né? Uma venda ali de uma batata frita, uma venda de um refrigerante. E é diferente você fazer um cross-sell, por exemplo, de um upsell. Porque qual que é a diferença? O cross-sell é quando você oferece um produto complementar. O upsell não. O upsell é quando você oferece aquele mesmo produto, só que de uma forma melhor. Então, para a pessoa que, por exemplo, pediu um refrigerante pequeno, tentar vender um refrigerante grande para aquela pessoa. E aí, como que você vai fazer para vender para quem já está comprando de você? Primeira etapa é você identificar os produtos complementares. Como que você vai fazer isso?
analisar quais produtos ou serviços complementam de forma natural, treinar a sua equipe para identificar essas oportunidades durante o tem equipe. Caso não tenha equipe, é você de fato fazer apenas esse passo 1 aqui, que é identificar quais são os produtos que de alguma forma se complementam e aí trazer ali para o cliente. Por exemplo, o cliente que ele está procurando uma jaqueta, você oferece uma calça da mesma coleção, ou que está comprando um tênis, oferecer uma meia para ele, visto que ele está interessado em comprar. Como etapa 2, você precisa sempre apresentar a oferta no momento certo. Então, por exemplo, trouxe aqui dentro desse exemplo, o que muitas vezes as pessoas acabam negligenciando também na hora da venda, que é o fato da pessoa tá comprando um smartphone, por exemplo. Essa é a oportunidade perfeita para que a gente consiga fazer um cross-sell, aumentar o ticket médio dessa venda e ainda assim fazer com que esse cliente saia feliz da vida por estar conseguindo aproveitar dessa condição. Então eu trouxe aqui, o fone Bluetooth está saindo com 15% off nessa Black Friday para quem está levando o smartphone. Quer garantir o fone também? Então é importante que a gente mostre sempre o benefício da pessoa estar fazendo essa compra naquele momento e não depois. E por fim, com base em tudo isso que a gente visualizou, quem vende bem na Black necessariamente é aquela pessoa que tem um histórico completo de conversa, tem uma base de clientes registrada, não deixando no WhatsApp e muito menos deixando no WhatsApp do vendedor. Tem que ter processo de vendas, tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês é um processo de vendas no qual a gente consegue otimizar as vendas dentro desse período chamado Black Friday. Tem que ter controle para saber se os vendedores estão fazendo aquilo que a gente propôs para que eles fizessem. Tem que ter relacionamento com o cliente e, por fim, tem que acompanhar as métricas para saber se essas abordagens estão dando certo, se determinada ação, se determinada estratégia está funcionando. E como que você consegue ter tudo isso? Consegue ter tudo isso a partir de um CRM. Você viu ali que muitas das questões que eu trouxe, que eu abordei, é muito mais fácil você puxar tendo um sistema. E o que é o CRM? Ele é justamente esse sistema que vai organizar e estruturar todo o processo comercial, desde a captação dos leads até o pós-venda. Eu costumo falar, inclusive, que o CRM nada mais é do que uma representação visual de como está funcionando o seu processo de vendas. E sem ele, muitas das vezes você não tem um processo. Então é importante que você tenha um CRM para justamente ter todos esses benefícios aqui que eu citei, que momentos como esse da Black Friday você consegue nadar de braçada, momentos como Natal também, e até momentos que não são como esse. Você consegue criar momentos, criar abordagens, criar narrativas, nutrir contatos que antes eles estavam sendo esquecidos, por exemplo. E para você que assistiu o vídeo até aqui, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link no qual você consegue clicar nele, se cadastrar e ter acesso à minha agenda para que eu faça uma análise de como está funcionando o seu comercial atualmente e os próximos passos para você conseguir vender cada vez mais. Voltando para o vídeo, eu não posso deixar de falar também que essa iniciativa é uma iniciativa extremamente recente. É o meu segundo vídeo aqui dentro do YouTube, tenho apenas 10 inscritos. Meu primeiro vídeo foi postado ali na semana passada, então te faço o convite para começar a me seguir, curtir, compartilhar e, se possível, também ir até a minha rede vizinha, porque sempre lá estou postando tanto insights quanto alguns reels, ensinando cada vez mais como você consegue trazer uma organização comercial para sua empresa e parar de gastar dinheiro, torrar dinheiro com marketing, sendo que o seu setor de vendas não está eficiente.